O Espírito Santo é uma pessoa que está conosco diariamente. Tu não estás só. O Espírito Santo habita contigo. Quando o apóstolo Paulo se refere à carne, está-se a referir à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza de Adão. É uma natureza voltada para o pecado. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, eles não vão estar inclinados a viver segundo esta natureza pecaminosa. Nós não vamos ter tendência a viver dessa forma, mas a nossa tendência é viver de acordo com o fruto do Espírito. Deus sabia que necessitávamos de ajuda, por isso nos enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda na hora da tentação. Jesus venceu a tentação. O problema não está em ser tentado. Claro que nós vamos ser tentados. Nós vamos vencer essa tentação sendo cheios do Espírito Santo, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo esta capacidade, como Jesus, de dizer: não, eu só a Ele eu servirei. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está constantemente a nos lembrar os ensinamentos de Jesus, a nos recordar os princípios da palavra de Deus, as promessas de Deus, para que nós possamos resistir. O Espírito de Deus vive em nós, nós não temos que ser controlados pela natureza pecaminosa, nós não temos que ser controlados pela concupiscência da carne, mas nós somos controlados pelo Espírito. E eis aqui as boas novas. No dia em que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, Ele vem habitar em nós. Ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia de fulgor, cheia do poder do alto, cheia de ânimo, de coragem, e começam a pregar o Evangelho. Eles foram chamados ao Sinédrio, eles foram ameaçados para não falarem de Jesus Cristo, porque senão iriam ser presos. O anunciar Jesus é uma missão que Deus nos deu. O Espírito Santo se moveu naquela reunião e diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar a cada um de vocês. Ele quer ser aquele que nos dá a sabedoria para desempenharmos com todo o zelo o trabalho que nós temos a fazer. Enfrentar as injustiças deste mundo, enfrentar as contrariedades deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele volta a dizer: olha, igreja, enche-te do Espírito Santo. Convido a fazer parte da tua vida. Convido a fazer parte das decisões da tua vida. Convido a fazer parte do teu dia a dia. Faz-te acompanhar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está connosco e nos vai ajudar a dizer não quando tiver que dizer não. E nos vai ajudar a estar calados quando a gente tem que estar calados. A natureza pecaminosa está lá, mas não vamos ser controlados por ela. Ele nos lembra a promessa de Deus, Ele nos lembra a palavra de Deus e nos vai dar sabedoria, mesmo a lidar com os tempos difíceis, a não tomarmos decisões erradas, e vai nos ajudar a caminhar em triunfo e em vitória. Faz crescer o Espírito Santo dentro de ti. O apóstolo Paulo diz que há uma luta no nosso interior entre a carne e o Espírito. Quem é que tu alimentas? Estás a alimentar a tua carne, a tua natureza pecaminosa, ou estás a alimentar o teu Espírito? Como é que eu alimento o Espírito? Orando. Como é que eu alimento o Espírito?
Lendo a Bíblia? Como é que eu alimento o Espírito? Vindo à casa de Deus? Ouvindo a palavra de Deus? Louvando a Deus? Então vamos dizer como José? Não. Então vamos dizer como Jesus? Não. E porquê que eu venço a tentação? Porque eu sou mais forte? Não. Porque eu tenho alimentado mais o meu Espírito e eu não vou alimentar a carne. Eu não vou alimentar a natureza pecaminosa. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, vamos crucificar a carne. Por isso ele nos enviou o seu Espírito para estar connosco, para nos conduzir. Igreja, vamos alimentar o nosso espírito e não vamos alimentar a natureza carnal, para que na hora do combate, na hora da decisão, na hora da tentação, nós possamos vencer com o Espírito de Deus a nos conduzir. E assim, sabe o que é que vai acontecer? Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toma atenção à voz do Espírito Santo. Sabe qual foi o problema do povo? Eles falavam do rei, do Messias. O Messias veio e eles não o reconheceram. É o que diz lá em João. Às vezes nós não reconhecemos a voz de Deus. Às vezes não reconhecemos a voz do Espírito Santo. Vamos extinguir o Espírito Santo. Quanto mais nós prestamos atenção a estas pequeninas coisas e com humildade voltamos atrás e pedimos perdão em primeiro lugar a Deus, mas se magoamos alguém, à pessoa, e começamos a ter esta dinâmica, tu vais ficar admirado de quantas vezes o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Ele está ali pronto para nos ajudar, para nos amar, para nos dirigir. Oh, igreja, Deus sabia a necessidade que nós temos. Então Ele nos enviou um companheiro, um amigo especial, aquele que nos consola, aquele que nos dirige, aquele que nos dá sabedoria, aquele que está connosco. Ele é uma pessoa que nos acompanha diariamente e tu vais ver a maneira graciosa como o Espírito Santo vai pegar em ti. E aquilo que tu até hoje pensavas que era um esforço terrível, tu vais ver o poder de Deus a fluir na tua vida.